nem direita nem esquerda. Os aposentados foram roubados, foram ludibriados, foram enganados. As notícias que correm nos últimos tempos sobre os desvios praticados contra os aposentados do Regime Geral de Previdência Social do Brasil, ou o INSS, elas são claras. Elas são claras. Foram atitudes, foram atos criminosos praticados contra pessoas que trabalharam uma vida inteira ou trabalharam por muito tempo e que continuam trabalhando, porque muitas vezes o salário é tão baixo. A Previdência Social, infelizmente, ela foi roubada por anos, ela foi dilapidada, ela foi sequestrada por bandidos. Aí sobra o quê? Sobra muito pouco. Vem se reformando a Previdência durante anos e anos. Para quê? Para criar um equilíbrio onde possa se pagar com uma certa garantia os aposentados, mesmo sendo pouco. E, infelizmente, o que se vê é que alguns políticos foram citados como beneficiários desses dinheiros desviados. Por favor, enquanto não houver uma pena rigorosa, justa, ajustada, preparada e pronta para esse tipo de político, esse país não muda. Aliás, esse país nunca vai mudar enquanto tiver político corrupto voltando para a política, gritando, dando saltinho, fazendo igual aí. Não vou nem falar igual o Bambi, porque eu respeito o Bambi. Ele é bem melhor. Ele alegra corações. Agora, infelizmente, o político corrupto não. Alteraram as leis, ou a lei, né? Alteraram aí a lei penal. Né? O Código Penal brasileiro foi, né, alterado aí nos crimes de furto, roubo, estelionato e outros crimes mais. Justíssimo. A Lei 15.397, ela trouxe essa alteração. Então foi necessário e ela traz uma garantia de segurança, sim. Porque sabe-se que se praticar um crime qualquer, vai ser preso. Até mesmo o furto de animal doméstico, né? O ladrão de galinha roubou as galinhas ali, ele teve a pena aumentada de 4 a 10 anos. Aliás, foi um tipo penal novo criado. Mas e o político corrupto? E essas pessoas que desviaram também dos aposentados? O que vai acontecer com eles? Vão sair da cadeia? Quando saírem com os bolsos cheios, devolveram tudo? Vai ter todo o patrimônio sequestrado? E o político que foi beneficiado com esse dinheiro? E se a lei que prevê a improbidade, a lei que prevê aí os crimes praticados por agente público, principalmente por político, e se ela for alterada, e se virar crime hediondo praticar o crime de improbidade ou o crime de desvio de dinheiro público, e se a corrupção passiva tiver uma pena aumentada de 25 a 30 anos, será que continuam praticando os mesmos atos? Será que vão continuar tirando de onde não devem? Porque político aí fazendo videozinho, falando um monte de situações, é o que mais tem. Mas e político corajoso propondo mudança? O salário de político é ótimo, do aposentado não. Satisfazer com 1.600 e poucos reais, que a maioria é duro. Mas o político não vai preocupar com isso não, porque seu salário lá de um deputado federal hoje, quase 50 mil reais, de um senador quase 50 mil, fora as verbas que chegam aos montes que dizem ser necessárias, talvez para um porte de cabelo, para um terno novo, talvez para pagar a gasolina que o cara vai daqui e ali, para pagar o almoço dele, e essas verbas engordam muito o que eles ganham. Para os aposentados, não. Então, que se mude lei que pune canalha que desvia de onde não deveria. Porque lei para punir ladrão de galinha tem. Agora, e para punir quem é realmente aquele que dá prejuízo ao país? Ou será que são os aposentados que trazem os maiores prejuízos ao Brasil? Porque muitas vezes já foram chamados também de vagabundos, desocupados, estamatoas, mas são pessoas que produziram. E respeitadas deveriam sempre ser. São heróis sem capa. E que façam a mudança necessária. Que as leis que prevêem pena para quem desvia dinheiro de áreas necessárias e áreas que são essenciais na economia brasileira, que elas tragam punições não rigorosas, mas punições vigorosas contra, principalmente, políticos que desviar. E que mude a lei aí 8.429, diferente de 2021 com a 14.230, beleza? Que mude ela, que haja penas que realmente assustem, que quem desviar seja atingido de forma a nunca mais voltar para fazer nenhum tipo de ato
criminoso. Nem direita, nem esquerda. Hoje, com duas mulheres aposentadas, que dedicaram uma vida inteira ao trabalho produtivo, uma que vem do comércio por mais de 30 anos, a outra da área de educação, do serviço público, por muitos e muitos anos também, dentro de uma condição onde levou a dignidade para a família e riqueza para o país. Como vocês veem hoje essa situação que foi apresentada pela grande mídia dos descontos indevidos e criminosos contra os aposentados? Como que vocês veem, como que vocês observam esse cenário do país no momento? Particularmente, me sinto muito revoltada, principalmente quando eu vejo que são apontados os culpados, existem leis para isso, mas elas não são cumpridas como deveriam ser. Por quê? Porque os políticos, eles mesmos fazem as suas próprias leis e essas leis elas vão beneficiá-los. Então, como consequência, a gente vê a impunidade. Eu não espero, infelizmente, que alguém vai cumprir uma pena assertiva, exemplar, uma pena exemplar, onde as leis sejam assertivas e sejam aplicadas do mesmo modo que seria no caso de uma outra pessoa. Como, por exemplo, eu vejo um furto. Se eu, por exemplo, furto uma padaria, eu vou ter problemas futuros. Quando eu for tirar uma ficha de antecedentes, eu estarei lá. O político não acontece isso, não. Ele nunca vai ter um passado, uma ficha que o prejudique. Então, eu fico muito revoltada com isso. E eu não espero realmente que haja uma solução, pelo menos no momento. E a senhora? Como é que a senhora vê? Eu vejo a mesma coisa dela, entendeu? Mas assim, a gente sempre tem uma luz no fim do túnel. Será que algum dia esse país vai ter alguma mudança para nós que estamos aposentados? Será que a gente pode acreditar em alguém? Quem que nós vamos colocar para poder resolver esse caso? Eu acho que a gente tem que lutar. Não é esperar sentado uma resposta que todo dia fala o roubo do INSS, o roubo do INSS. Eu, pelo menos, eu ganhava quase 3 salários, aposentei com um. A culpa é porque eu caí no fator previdenciário, não? Ou foi o roubo? O que você acha? A gente convive com uma situação já muito antiga, né, de dilapidação do erário. O INSS, o Sistema Geral de Previdência, ele já está sendo dilapidado, para a gente não falar roubado, com desvios há muitos anos. E chega um momento que, infelizmente, a conta chega para todo mundo. Não tem chegado para a classe política. A senhora falou do salário muito baixo. E, infelizmente, o que se vê aí, ou felizmente, são políticos ganhando salários que podemos chamar de nababescos, quer dizer, salários milionários, né? Salários aí de milhares de reais, salários que saem do seu bolso, aposentado, que saem, porque a senhora compra um pacote de arroz, compra um pão na padaria, está pagando imposto. Então vai para lá. Infelizmente, o grande problema do país é que o dinheiro ele não tem equanimidade, ele não é dividido de forma equânime, respeitosa, principalmente porque eles que trabalham. Eu falo em nome de um país, que eu acredito que qualquer um lá fora dirá. Muito obrigado por terem trabalhado, muito obrigado por terem produzido, e nos desculpem, e perdoem aqueles que não têm disposição para gritar. Mas quem sabe surgirá em algum momento, no fim do túnel, alguém que tenha disposição para mudar isso. A partir do momento que se criar realmente punição exemplar para aqueles que levam de gente que trabalha, de gente que luta, que praticam meios de dar riqueza no país inteiro, talvez mude. E a gente agradece pela participação. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós que agradecemos.